Voltamos então, pessoal, com o nosso quinto vídeo, falando dos erros que costumamos ter na comunicação, né? Então, como eu estava falando no último vídeo, né, evitar explicar expectativas, né? Então, você vai simplesmente designar a tarefa a alguém sem informar o que espera que ela, qual o resultado que você quer, né, obter através daquela tarefa. E isso a gente pode colocar na nossa casa também, né? Muitas vezes eu espero de alguém algo, mas eu não consigo transmitir a ela o que eu espero dela. Então a gente precisa ficar atento a isso também. Esconder-se por trás de e-mail. Aqui, como vocês ainda não estão no mercado de trabalho, eu vou inverter um pouquinho essa questão e vou trazer na questão de esconder-se por trás do WhatsApp. Né? Essas comunicações eletrônicas são uma maneira de evitar confrontações, né, ao vivo, mas raramente são algo positivo. Quantas vezes nós nos apropriamos do WhatsApp, né, para fazer esse tipo de coisa? Né? Nos escondermos atrás do WhatsApp para não demonstrar os nossos sentimentos, né? Aquilo que realmente eu quero transmitir naquele momento. Então, isso também é um erro que nós cometemos, né? Vocês jovens, eu também como professora, na minha casa, com meus familiares. Então, quando um problema chega, de nada vai adiantar mandar um WhatsApp, né? Que eu vou te trocar aqui, pois é uma mensagem muito fácil de ser mal interpretada e poucas palavras podem ser ainda mais prejudiciais. Então, vamos evitar esse tipo de coisa também. No trabalho, através de e-mail, ou em casa, no WhatsApp, ou através de outras redes sociais. Mas o que a gente mais utiliza é o WhatsApp, então vamos falar dele, ok? Então, vamos evitar esses tipos de maneiras, né? Então, quando surgir algo, nós vamos buscar esclarecer, né? Para que não fique dúvidas e que não sejam mal interpretadas. Não ir direto ao ponto também é outro erro que muitas vezes a gente comete. Né? Vocês como jovens e eu também, a gente comete muito esse tipo de erro, porque a gente não vai direto ao ponto do que está acontecendo. E quando estamos falando da comunicação, principalmente na corporativa que você estiver no mercado de trabalho, a pior maneira de informar algo é não ir direto ao ponto. Entenda que a dica não é ser sucinto demais, né? Mas você pode muito bem explicar detalhadamente o problema, tarefa ou plano de ação sem dar voltas antes de começar a explaná-lo. Então você vai explicar sim, mas diretamente naquilo que você quer explicar e não ficar dando voltas e voltas. A mesma coisa vai acontecer também numa entrevista de emprego, onde eu vou ficar dando voltas para chegar nas minhas qualidades ou até mesmo nos meus pontos que eu preciso desenvolver mais. Então vamos procurar ir direto ao assunto. Não pedir por esclarecimentos, também é outro erro que nós cometemos. Não sabe o que deveria estar fazendo? Não pedir esclarecimento pode fazer com que você seja mal visto, porque não realizou a tarefa da maneira certa e com certeza acabará pior do que se tivesse esclarecido sua dúvida. Então, no primeiro item a gente já falou sobre isso, né? Que a gente não pede ajuda, não pergunta. E aqui de novo, com muitas pessoas acabam esquecendo de explicar a expectativa, é melhor quebrar logo essa barreira e pedir esclarecimento do que esperar por instruções. Então, você como jovem aprendiz começou a trabalhar, sentiu que está em dúvida, pergunta. Não fica esperando que o seu gestor vá até você. Vá até ele, pergunta, tira todas as suas dúvidas, ok? Sempre concordar com tudo. Da mesma forma que se ser desnecessariamente negativo é prejudicial, concordar com tudo que você é perguntado é ruim. Então, você será visto como uma pessoa sem personalidade, possivelmente preguiçosa. Então, eu vou concordar porque é mais fácil concordar porque eu não quero ser mal visto. Mas pode ocorrer que
seja ao contrário. Então, é melhor você ter a sua própria opinião, é melhor você ter os seus argumentos, né? E opinar sobre tal assunto, né? E não simplesmente concordar com tudo. Não prestar atenção na sua linguagem corporal. Nós já falamos sobre isso, já desde o começo do vídeo, já falamos sobre a linguagem verbal e não verbal, e aqui entramos novamente na linguagem corporal. Você presta atenção na sua linguagem corporal? Às vezes seu corpo fala mais do que suas palavras, e pior, muitas vezes não está nem de acordo com elas. E se você não prestar atenção, ela pode influenciar negativamente na sua carreira. Portanto, não esqueça, mostre uma boa postura, mantenha contato visual, sente-se corretamente, cabeça erguida, cuidado com os tiques e use sempre expressões faciais e gestos para convencer os outros do seu ponto de vista. E aqui na entrevista de emprego, a gente já conversou sobre isso. Como que está sendo a sua linguagem corporal numa entrevista de emprego? Então, aqui fica a dica para vocês. Não informar os outros. É lógico que você não precisa manter todos atualizados do que está fazendo toda hora. E até a gente colocou uma frase aqui, ó, deixa isso para o Facebook pessoal, né? Onde todo mundo coloca tudo que está fazendo, já coloca lá. Porém, é bom esclarecer ao seu chefe por que você está demorando em realizar certa tarefa, ou por que você escolheu dar prioridade àquilo. Então, aqui entra a questão da prioridade. Sempre que seu gestor te passar algo e que você verifica que não vai conseguir entregar no prazo correto, chega até o seu gestor, comunique a ele. Tá? Fala o que está acontecendo, que você tem uma outra prioridade, assim que você terminar, você continua com aquela tarefa. Tá? Então, não deixe de informar, não precisa informar todos dentro da empresa, mas o seu gestor sim, ok? Isso também é ter uma comunicação assertiva. Usar questões em vez de afirmações. Ao menos que você esteja diretamente perguntando algo a alguém, não use perguntas para expressar afirmações. Pode soar leviano, comunicar-se dessa maneira é a última coisa que você quer. É parecer infantil no trabalho. Então, evite esse tipo de situação também. Não revisar. Toda vez que você for entregar algo escrito, jamais esqueça de revisar o que você produziu. Erros gramaticais são fáceis de ser cometidos, porém extremamente prejudiciais à sua imagem. A gente já falou sobre isso também, em questão dos erros de ortografia, gramaticais, precisamos ficar atento, revisar, tanto no trabalho como no nosso currículo, a gente precisa fazer uma revisão. Falar demais e escutar de menos também é um erro que nós cometemos. Então, é importante ser carismático e um bom comunicador, sim, porém não significa falar demais e não escutar os outros. A gente já falou sobre isso também. Fazer diversas coisas enquanto se comunica. É rude fazer esse tipo de coisa, tá? Então, parece que você considera a pessoa pouco importante. E você não vai conseguir prestar atenção nela se você está fazendo outra coisa. Então, é melhor você esperar, prestar atenção e depois você continua fazendo o que você estava fazendo. Usar palavras fracas. Você está tirando a credibilidade da sua linguagem quando utiliza palavras fracas. Ao invés de dizer que sente ou acredita em algo, diga que sabe e que tem o conhecimento daquilo. Escolha seu vocabulário de uma maneira que transmita confiança aos outros no escritório. A gente já falou isso na aula passada, que conforme eu crio o hábito da leitura, o meu vocabulário vai expandindo e, consequentemente, eu vou ter uma segurança maior ao transmitir algo, ou até mesmo para argumentar sobre algo. Ser desnecessariamente negativo. Ser negativo e crítico demais pode estressar, causar uma tempestade emocional no escritório, no ambiente corporativo, ou até mesmo na nossa casa. Lembre-se de que uma gestão alicerçada em aspectos negativos, com medo da demissão, crítica exagerada, negatividade, só pode acabar de uma maneira negativa. Portanto, haja, comunique-se de maneira inteligente. Seja negativo quando for necessário e positivo quando valer a pena ser.
tá? Bom, na prática, você já entendeu a importância de se comunicar, né? A gente já fala isso em várias aulas e viu algumas formas de desenvolver essa habilidade. Chegou a hora de pegar algumas dicas práticas que podem ser aplicadas, né, de forma mais imediata ao seu dia a dia, que vão facilitar as suas relações pessoais e profissionais. Então, essas dicas eu vou falar na aula ao vivo com vocês sobre elas, tá? Vamos deixar um pouquinho para que vocês pensem a respeito, então, da importância da comunicação e continuamos na nossa aula ao vivo. Obrigada por ter mais uma oportunidade de estar presente junto a vocês e poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Obrigada, gente. Vamos ter um vídeo também falando, então, um depoimento de uma pessoa, de um empresário, que fala um pouquinho da experiência dele sobre a comunicação. É bem legal, bem divertido de assistir. Então, assistam e depois na aula ao vivo nós vamos comentar sobre esse vídeo. Ok, gente? Até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.